Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Constitui questões na área, se derrubar é pênalti. Hoje veremos bastante exercícios aí sobre liberdade de profissão e liberdade de informação. Vimos isso na aula de ontem de Direito Constitucional. Hoje, exercícios aí para massificar a matéria. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, né? Peço isso todos os dias para aumentarmos essa corrente e ajudar outras pessoas. Então, faça isso, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí. Fez isso? Então, bora pro vídeo. Constitui questões, aula 8. Veremos exercícios sobre o que? Liberdade de profissão e liberdade de informação. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar. 2017, CESP e SEBRASP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, aqui analista. Acerca dos princípios fundamentais dos direitos e deveres individuais e coletivos presentes na Constituição, julgue o item a seguir. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao quê? Ao atendimento das qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Mas nem todos os ofícios ou profissões para serem exercidos estão sujeitos à existência de lei, certo ou errado? Pause o vídeo, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. O que a questão está nos cobrando? Ela quer saber se a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada a qualificações profissionais que a lei estabelecer. Mas nem todos os ofícios ou profissões estão sujeitos à existência de lei. Certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente isso que diz a Constituição. Só que a Constituição diz com outras palavras, né? Então a Constituição vai dizer sim que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa é a regra, né? A regra é a liberdade, mas ela diz que pode vir uma lei que pode restringir aí determinadas profissões. Quando essa profissão puder causar algum malefício à sociedade, poder ter algum potencial lesivo aí vai sim poder vir uma lei que restrinja o seu alcance. Vai poder trazer requisitos para determinada profissão. Então isso daí está totalmente correto. Norma de eficácia contida, né? Esse artigo de lei, norma de eficácia contida é auto-aplicável, restringível, aplicabilidade direta, não depende de outra norma para produzir seus efeitos, imediata, elas estão aptas a produzir os seus efeitos desde a promulgação da Constituição e possivelmente não integral, elas estão sujeitas à limitação. A Constituição dá espaço para que o legislador edite uma lei aí que restrinja o seu alcance. Não são todas as profissões, só algumas, só quando houver potencial lesivo à sociedade. É isso que diz o STF. Então, vamos prosseguir aqui com as nossas questões. A primeira está corretinha. Vamos lá. 2019, FGV, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem recente essa prova, técnico do Ministério Público. Vamos lá. João Renomado, jornalista, recebeu de determinada fonte vídeo contendo imagens e áudio em que José, o prefeito municipal, aparece recebendo propina para favorecer determinada sociedade empresária em certa licitação. Inconformado, José, que é o prefeito, ingressa com medida judicial, pleiteando o quê? A proibição da veiculação do vídeo pelo jornalista e a obrigação de fazer para ele indicar o nome da pessoa que lhe entregou o vídeo. Ele quer que proíba a veiculação e também que seja entregado o nome do informante, né? De acordo com o texto constitucional, o pleito de José é o quê? A. Merece prosperar parcialmente, pois apesar de ser assegurado a todos o acesso à informação, o sigilo da fonte deve ser quebrado judicialmente, quando o fato informado causar o quê? Repercussão negativa na esfera judicial de terceiros. B. Merece prosperar parcialmente, pois apesar de ser assegurado a todos o acesso à informação, o sigilo da fonte deve ser quebrado judicialmente quando o fato informado envolver agente público no exercício da função. C. Não merece prosperar,
pois é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, sendo tal sigilo o instrumento de concretização da própria liberdade de informação. D. Não merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação e garantido o sigilo da fonte, sendo certo que a prova obtida ilicitamente pode servir de fundamento exclusivo para a condenação criminal, quando se tratar de defesa do patrimônio público. E merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação mediante a obtenção de provas por meios legais previstos no ordenamento jurídico, sendo vedado o sigilo da fonte e o anonimato por violação frontal ao devido processo legal. A, B, C, D ou E, pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, pausou, fez, então, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. O que a questão está querendo? Ela fala aqui um caso hipotético, né, em que João, que é o jornalista, recebe um vídeo com imagens e áudio aí de que o prefeito José está recebendo propina aí de uma licitação. José fica sabendo e tenta proibir a veiculação aí desse vídeo e tenta que o judiciário mande, dá uma obrigação de fazer aí para João, que é o jornalista, para entregar o nome do informante. E agora vamos achar a assertiva correta relacionada a isso daí. A. Merece prosperar parcialmente, pois apesar de ser assegurado a todos o acesso à informação, o sigilo da fonte deve ser quebrado judicialmente, quando o fato informado causar repercussão negativa na esfera jurídica de terceiros. Então, merece prosperar parcialmente, vai ter que quebrar judicialmente, vai ter que indicar a fonte aí, o João, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Porque não vai prosperar em nenhum dos dois casos. Não vai ser proibida a veiculação e também ele não vai ter que informar a fonte. Nós vimos isso bem direitinho na aula. Vamos lá, artigo 5º, inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, José, lá no caso concreto, o jornalista, não vai precisar identificar aí a fonte, mas no caso de excesso aí de José, se ele colocar alguma coisa que exceda os limites lá na reportagem, aí ele vai responder aí penal, civil e também vai se sujeitar ao direito de resposta. O STJ entende que não só o jornalista, mas também o proprietário do veículo de informação respondem aí também civilmente pelos danos que causarem a terceiros. Então, está aí, a assertiva 1 está errada. B. Merece prosperar parcialmente, pois apesar de ser assegurado o acesso à informação, o sigilo da fonte deve ser quebrado judicialmente quando envolver agente público no exercício da função, certo ou errado? Só vai quebrar se houver agente público no meio aí, certo ou errado? Que vai estar errado, né? Mesmo caso aí, não vai ser quebrado, não vai ter que informar a fonte, já está incorreto. Já vimos aqui que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Não há violação à vedação do anonimato. Por quê? Porque o jornalista ele vai assumir a responsabilidade aí, se ele se passar dos limites, né? Ele vai responder por isso. Então a B está errada também. C. Não merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional, sendo tal sigilo instrumento da concretização da própria liberdade de informação. Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correto, exatamente esse o ponto. Está corretinho aí? Mais uma vez aqui, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. O jornalista responde se exagerar aí na notícia, né? E vamos passar pelas outras, mesmo assim já sabemos que estão erradas. D. Não merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação e garantido o sigilo da fonte, sendo certo que prova obtida ilicitamente pode servir de fundamento exclusivo para a condenação criminal quando se tratar de defesa do patrimônio público. Certo ou errado? Aqui está totalmente errada, né? Já pulei aqui sem querer, mas prova ilícita não pode fazer parte
do processo, né? Frutos da árvore envenenada. Toda prova decorrente de uma prova ilícita também é ilícita. Então, ela deve ser desentranhada do processo. Então, provas obtidas ilicitamente não fundamentam nada. Então, isso aí está errado. Merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação mediante a obtenção de provas por meios legais previstos no ordenamento jurídico, sendo vedado o sigilo da fonte e o anonimato por violação frontal ao devido processo legal. Certo ou errado? Aqui vai estar errado mais uma vez, né? Ela não vai prosperar, nem ele vai ter que tirar do ar lá a notícia jornalística ou não publicar, e também não vai precisar informar a fonte. Por quê? Porque não ofende a vedação ao anonimato, né? Porque ele vai assumir a responsabilidade, o jornalista. Então, lá, resposta C, as outras estão erradas. 2018, FGV, Prefeitura de Niterói, analista, mesmo FGV, né? Augusto Silva, candidato a vereador pelo Partido Ômega, ingressou na Justiça para quê? Para impedir a veiculação da matéria em jornal de grande circulação. Tá vendo que a FGV gosta desse assunto? Que relembra as acusações de desvios de verbas que lhe foram imputadas. O fato lhe rendeu um processo criminal, do qual foi inocentado por falta de provas há mais de 6 meses. O candidato alega que o trânsito em julgado da sentença não há mais interesse na divulgação da informação e que a matéria pode prejudicar a sua campanha. Sobre a hipótese narrada, analise a informativa correta com base na Constituição. A. Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria em razão da proteção constitucional à intimidade, à honra e à imagem do indivíduo. B. Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria, uma vez que há interesse público envolvido na divulgação da denúncia da qual foi inocentado. C. Augusto Silva não pode impedir a circulação da matéria, em razão da liberdade jornalística e de comunicação, bem como da liberdade de informação. D. Augusto Silva não pode impedir a circulação da matéria, uma vez que a inocência por falta de provas no processo criminal não afasta a possibilidade de ajuizamento da ação de improbidade. E Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria desde que consiga demonstrar minimamente que sua divulgação é capaz de alterar o resultado da eleição. A, B, C, D ou E. Você viu que é bem parecida com a anterior, né? Só mudou ali um pouco o caso concreto, mas a fundamentação será a mesma. Então, pause e faça, depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder qual é a norma. Constituição Federal. E o que a questão está querendo? Traz o caso aí de Augusto, candidato a vereador, que ingressou na Justiça para impedir matéria do jornal, que relembra acusações de desvio de verbas, mas ele foi inocentado por falta de provas. Assinale a alternativa correta segundo a Constituição. A. Augusto Silva pode impedir a circulação de matéria em razão da proteção constitucional à intimidade, à honra e à imagem? Certo ou errado? Ele pode impedir a circulação da matéria? Aqui vai estar errado, né? Ele não pode impedir. Por quê? Porque é assegurado pela liberdade de informação, mas o jornalista vai responder no caso de excesso. A liberdade de informação compreende o quê? Procura, acesso, recebimento e a difusão. Difusão é você dar a informação, né? De informações e ideias por qualquer meio de comunicação, internet, rádio, TV, entre outros. E sem censura, não pode haver censura. É absoluto? Não é absoluto, porque a pessoa que fazer essa divulgação, que veicular algo e extrapolar os limites, vai responder aí no caso de abuso desse direito, né? Penal, civil, também vai se sujeitar ao direito de resposta. E também vimos aqui que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Então, ele vai poder resguardar a fonte da onde obteve lá as informações, mas o jornalista responde aí também no caso de abuso. Ele traz a responsabilidade para si. Então, a primeira está errada. B. Augusto Silva pode impedir a circulação da matéria, uma vez que não há interesse público envolvido na divulgação de denúncia da qual foi inocentado. Ele pode impedir porque ele foi inocentado, certo ou errado? Aqui vai estar errado, ele não pode impedir porque está acobertado aí pela liberdade de informação, mas o jornalista vai responder se extrapolar os limites. Já vimos aí, liberdade de informação,
procura acesso, recebimento e a difusão de ideias e informação por qualquer meio e sem censura, e quem extrapolar esse limite aí vai responder pelo excesso penal, civil, e também vai ter que assegurar o direito de resposta, né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. C. Augusto Silva não pode impedir a circulação da matéria, em razão da liberdade jornalística de comunicação, bem como da liberdade de informação, certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correto, é exatamente esse o conceito. Ele não pode impedir a circulação da matéria. Por quê? Porque está acobertada pela liberdade de comunicação, liberdade jornalística e liberdade de informação. Bem corretos. Daí já vimos esse slide. A liberdade de informação compreende a procura, acesso, recebimento e a difusão de informações e ideias por qualquer meio e sem censura. Isso está lá no artigo 220 da Constituição. Então, se o jornalista extrapolar, ele vai responder pelo abuso e também não precisa divulgar qual é a sua fonte, desde que necessário ao exercício da profissão. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Então, letra C é correta aí. D. Augusto não pode impedir a circulação da matéria, uma vez que a inocência por falta de provas no processo criminal não afasta a possibilidade de ação de improbidade. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Porque as esferas, elas são independentes entre si. Então, ele pode ser processado na esfera penal, civil e administrativa. Então, por isso está errada essa assertiva. E lembrando que isso aqui é uma aula de direito constitucional, não direito administrativo. E Augusto pode impedir a circulação da matéria desde que consiga demonstrar minimamente que sua divulgação é capaz de alterar o resultado da eleição. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Ele não pode alterar, aí ele não pode restringir a publicidade da matéria, porque ela está acobertada aí pela liberdade jornalística de comunicação e da liberdade de informação. Então isso daí está errado mais uma vez. Resposta letra C. 2017, CESP-CEBRASP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de controle externo, acerca da organização político-administrativa do Estado, dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base nas disposições da Constituição. De acordo com a Constituição, somente estarão isentas do pagamento de taxas para obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos as pessoas que comprovem hipossuficiência. Certo ou errado? CESP raiz aqui, hein? Vamos lá, 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. Que a questão está nos cobrando. Ela quer saber se somente estarão isentas do pagamento de taxa para certidões pessoas que comprovem hipossuficiência, né? Certo ou errado? Aqui vai estar errado. Não é só as pessoas que comprovem hipossuficiência, não. Todos estão isentos do pagamento de taxas para o direito de petição e para o direito de certidão também. Isso aí está errado. Nós cansamos de ver isso na aula. Vou deixar aqui no card. Então, direito de certidão, artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O que? A obtenção de certidões em repartição pública para defesa de direito, esclarecimento de situação de interesse pessoal aí do solicitante. Então, não tem que pagar taxa nenhuma. Direito de certidão se destina a obter documentos que são provas documentais oriundos de autoridade ou agente público que comprovem, confirmem determinado ato ou fato. É protegido pelo mandado de segurança. A diferença do direito de certidão para o direito de petição é que o direito de petição ele tem como finalidade o quê? Ele vai noticiar ao poder público uma regularidade ou um abuso. Para quê? Para que o poder público tome as medidas necessárias para coibir esse abuso ou essa ilegalidade e também para defender algum direito. Então, é diferente do direito de certidão, que tem como finalidade obter provas documentais que estejam lá com os órgãos públicos, com a autoridade pública, que comprovem ou confirmem determinado ato ou fato de interesse
da pessoa que está solicitando e também é protegido pelo mandado de segurança. Próxima questão aqui, 2019, CESP-CEBRASP, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, procurador aqui, hein? Determinado cidadão solicitou acesso a documentos presentes em determinado processo administrativo de prestação de contas, de convênio celebrado entre União e município onde ele residia. A autoridade competente para analisar o pedido decidiu pelo seu indeferimento, com base no fato de que os documentos solicitados não eram relacionados a dados pessoais do solicitante, e resignado cidadão ajuizou uma ação judicial. Nessa situação hipotética, de acordo com a Constituição, a ação adequada no caso é qual é a ação que o cidadão vai utilizar aí para garantir o seu direito aí ao direito de certidão, né? Que ele solicitou o quê? Ele solicitou documento de processo administrativo. Então, é direito de certidão. Vamos lá. A ação é o habeas corpus? B, é um mandado de injunção. C, direito de petição. D, mandado de segurança. E E, é o habeas data. A, B, C, D ou E, pause, faça e depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está nos cobrando? Ela diz que determinado cidadão solicitou acesso a documentos, provas documentais presente em processo administrativo de prestação de contas de convênio entre a União e município. A autoridade indeferiu o pedido, né, com base no fato de que os documentos não eram relacionados a dados pessoais do solicitante e o cidadão ajuizou uma ação judicial. Qual ação esse cidadão ajuizou? A, ele ajuizou um habeas corpus, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Ele não ajuizou habeas corpus. Habeas corpus é para defender a liberdade de locomoção, não tem nada a ver aí com o direito de certidão. Então, não é habeas corpus. Ele vai ajuizar o quê? É um mandado de injunção, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Por quê? Porque o mandado de injunção não tem nada a ver com o direito de certidão. Ele serve para quê? Para pedir a regulamentação de um direito assegurado pela Constituição. Mas essa regulamentação não veio pela inércia aí dos nossos representantes eleitos. Então, mandado de injunção não serve para isso. C, direito de petição, é essa ação, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Por quê? Porque não é direito de petição, é direito de certidão e também a ação que vai assegurar o direito de certidão é outra ação. Não falamos dela ainda, né? Então, letra D, mandado de segurança, é essa ação que vamos utilizar aí para assegurar o direito de certidão desse cidadão, certo ou errado? Aqui vai estar correto, exatamente essa a ação que vamos utilizar, que esse cidadão vai utilizar aí para assegurar o seu direito de certidão, é o mandado de segurança. Então, a todos é assegurado, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, tanto o direito de petição como o direito de certidão é assegurado aí pelo mandado de segurança. Lembrando que tanto o direito de petição como o direito de certidão são remédios administrativos e eles são assegurados pelo remédio constitucional, que é o mandado de segurança. Então, essa aí está correta, a letra D. E letra E, habeas data, já vimos que não é habeas data. Habeas data serve para você requerer informações de interesse particular, interesse pessoal, né? Nos bancos de dados aí do poder público. Então, não é habeas data, é mandado de segurança. E finalizamos mais uma aula aqui de Direito Constitucional, mais um Constitu Questões. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para eu também entender que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas. Coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, slide dessa aula aqui. Às vezes eu esqueço de falar lá no começo do vídeo, né? Então, eu fico por aqui. Mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Até amanhã, 8 da noite, com mais aula aqui no Legislação. Então, fico por aqui. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.